gente, mais um podcast hoje com a Bárbara, jornalista, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui. Fala um oi! Oi, gente! Bora lá para mais um bate-papo, coloque o cinto e vem com a gente! Mais um podcast e hoje recebendo aqui na nossa Kombi, Bárbara Salles. Uma honra. A honra é toda nossa. Obrigada por ter aceito nosso convite. Eu que estou lisonjeada, tô me achando chique hoje, gente. Já estamos combinandinho, É verdade. né? A comunhão aqui, ó, conexão total. E eu quero te agradecer de coração por ter aceito o nosso convite, de dividir um pouquinho aí do seu tempo, da sua vida aí, com aquele pessoalzinho que tá sentado em casa ali, porque eles são curiosos. É, eu que agradeço, Roberta, de verdade. Jornalista Jornalista. de formação, formação. de profissão de coração. Muito de coração. Muito. E como que você escolheu essa profissão? Roberta, é uma história bem engraçada, porque assim, eu fiz o curso técnico no ITB de edificações. E aí, só exatas o curso inteiro, acho que eu fiquei um pouco traumatizada. Aí quis Quis ir para um lado totalmente de humanas. A minha mãe queria muito que eu prestasse arquitetura na época, era o sonho e tal, mas aí não me identifiquei. E aí fiz vários testes vocacionais e pesquisei grades. E aí, o que dava? ou língua portuguesa ou jornalismo. E Já aí, dava humanas. Aí já dava E o que humanas. você foi fazer lá? Aí De edificação. Sua mãe que escolheu, Sei, né? eu acho que é aquele... Porque a gente que cresce aqui em Barueri, a gente vê os estudantes do ITB, eu vi a galera com aquelas pastas de arquitetura, aquele uniforme rolinhos, bonito, sim, as plantas gigantes, você idealiza a profissão perfeita. Mas eu não vou falar que foi um desperdício, aprendi Nunca muito. Nunca é. Foi um curso Conhecimento. maravilhoso, assim, foi intenso, eu tive aula com o Hércules, que depois o próximo ITB foi nomeado, enfim, foi maravilhoso, mas não era a profissão dos sonhos. E aí eu fui totalmente pro lado de humanas e caí no jornalismo. E aí cursou. São quantos anos? 4 anos. Quando você entrou, assim, na faculdade, que começou a cursar, você falou, é isso. É isso. No primeiro semestre eu já tinha certeza. Não, Aí porque a tem gente gente que estuda. entra na faculdade e fala, não é isso. Meu medo era esse, pelo que já tinha acontecido no outro curso. Mas não, eu falei, é isso. Tinha muitas matérias de história, redação, sociologia, filosofia. Eu falei, pronto, me encontrei e vai ser aqui. E o que mais te encantou quando você entrou na faculdade? Porque assim, quando a gente escolhe, a gente não tem a real dimensão do que é o curso. Né? Por exemplo, vou voltar na minha vida, né? Vou ser entrevistada, mas eu vou voltar na minha vida, sim. né? Conte-nos. Daqui a pouco eu que vou te entrevistar. A gente vai trocando aqui os papéis. Quando eu fiz ITB, eu fiz de processamento de dados. E depois que eu terminei o processamento de dados, fui fazer direito. Então, assim, eu fui mais ou menos no seu caminho. Nada a ver com nada. Mas no curso de processamento de dados, teve uma matéria que eu fui apaixonada por ela, que era a matéria de... Eu fui apaixonada por ela. Lógica. Sim. Lógica. Tinha até esquecido o nome da matéria, tão apaixonada que eu fui. Mas eu costumo dizer que a minha vida se resume em partes antes e depois dessa matéria. Porque eu aprendi a desenvolver um raciocínio lógico. E isso serviu para minha parte psicológica, minha parte mental. Por quê? Porque eu comecei a administrar a minha vida de uma maneira mais lógica. Interessante. Então eu falo assim, o ITB para mim serviu para isso. Aí eu fui para o direito, que não tinha nada a ver com isso, mas quando estava no direito, que a gente começa algumas matérias, eu falo assim, poxa, era isso que eu queria. No jornalismo também? Também. Então, assim, a parte de sociologia me pegava muito. E aí, o que despertou? A parte de história e história da política. E aí eu comecei a me apaixonar, os professores levavam muitos casos de reportagens sobre fatos políticos e foi justamente aí em que eu linkei, vou juntar a profissão com a política e eu comecei a procurar sobre, porque assim, quando os alunos entram na faculdade de jornalismo, o sonho é a bancada do Jornal Nacional.
E aí eu tinha um professor que ele dizia, gente, o jornalismo não é só televisão. Ou senão assim, né, gente? Gente, vocês são milhões de jornalistas e só Um existe só um vai jornal chegar. nacional. Exato. Então, assim, ele ia nos direcionando para várias outras áreas. E aí, na matéria de política, ele falou, olha, existem várias áreas na política em que os jornalistas atuam. E é uma área legal. E aí eu comecei a pesquisar sobre me interessar. Então eu juntei essas duas coisas pela matéria de política. Mas antes disso, você se interessava por política? Ou você era aquele brasileiro mediano que só lembrava da política quando tinha que votar? Cadê meu título? Na minha casa a gente tem muito costume engraçado ou diferente para a maioria dos brasileiros de sentar para jantar e falar sobre política. Legal. Não muito municipal enquanto eu era criança, era mais uma discussão federal. Então assim, sempre esteve na minha casa a discussão sobre política. Ninguém é envolvido, mas assim, a gente sempre foi engajado, meu pai sempre conversou, falou sobre. E então não era uma novidade, mas eu quis juntar, achei muito legal. Algo que me despertou muito também na época da faculdade foi o filme Tropa de Elite. Legal. Que aí eu falei, é nessa linha que eu quero, óbvio, que a gente idealiza o mundo, eu vou transformar o mundo sendo jornalista. Mas foi direcionando e eu fui me encontrando, assim, juntando todas essas coisas. E o que é engraçado, Bárbara, é que às vezes as pessoas não atrelam a profissão de jornalista a tantas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia. Exatamente. Por exemplo, você falou do filme, e existem jornalistas contratados para auxiliar, muitas vezes, conteúdos, né, de filme, de novela, de seriado, não só aquela notícia do dia a dia, mas tantas outras coisas que às vezes eu falo assim, o adolescente e o jovem que está assistindo, quando idealiza uma profissão, não sabe que ela pode se expandir para tantas áreas, né? E é exatamente isso que o professor conversava com a gente. O jornalismo não é só a televisão, tem rádio, tem revista, tem jornal, tem assessoria, tem várias áreas em que vocês vão poder atuar. E o filme me chamava a atenção porque quem descobriu uma linha de tráfico ou quem denunciou, enfim, era um jornalista. Então isso me chamou a atenção. É óbvio que a gente tem uma utopia na cabeça que ela não vai acontecer. Mas eu falei, de alguma maneira, mesmo que pequena ou gigante, da forma como foi no filme, eu posso contribuir de alguma maneira. E isso que me dava essa vontade de falar, eu me achei, é aqui que eu vou ficar. E deu certo. Que legal. Aí você foi para a faculdade, se encontrou. Me encontrei. E aí termina a faculdade e fala assim, o que eu vou fazer da vida? Exatamente. Eu terminei a minha pensando assim, posso voltar pro primeiro ano? Foi, eu terminei. Na verdade, assim, quando eu estava no último ano da faculdade, eu já precisava estagiar para concluir. E aí eu comecei a pesquisar vagas de estágio, ver, principalmente na política, porque era uma área que eu queria atuar. E aí um dia, assim, do nada, eu entrei no site da prefeitura para procurar alguma informação e tinha um vídeo lá de uma jornalista apresentando as notícias da cidade. E eu falei, é isso que eu quero. Na hora que eu vi, eu falei, é isso que eu quero sentar ali um dia. E aí, então eu entrei como estagiária no começo, e depois de um tempo eu fui efetivada e fiquei. E deu certo. E assim, o que te atrai mais, já que você falou de jornalismo e política, o que te atrai mais, ou o que te chama mais atenção quando junta esses dois assuntos? Porque hoje a gente vive uma questão muito assim, muitos dão palpite sem conhecer assuntos. E o assunto, ele tá, a matéria, ela tá disponível. Mas as pessoas às vezes procuram canais errados, fontes erradas. Mas você, de formação, de convicção, né? O que mais te atrai numa verdadeira junção de política com jornalismo? Eu acho que é de fato isso que você falou, Roberta, é levar a informação verdadeira para a população. E na parte da política, o que eu penso? São os nossos impostos, né? O orçamento sai do nosso bolso. Eu acho justo eu saber de forma verdadeira o que está sendo feito com o meu dinheiro. Quais são as políticas públicas desenvolvidas com o meu dinheiro como munícipe. E por isso eu acho tão importante o jornalista ser fiel e passar essa informação de forma verdadeira para a população entender exatamente o que está acontecendo. A sua família tem mania de acreditar em fake news? Não, porque eu chamo a atenção.
O tempo inteiro eu falo, olha direitinho, o ícone do site. Eu tive que ensinar minha mãe. Então. Porque, assim, minha mãe, ela recebeu, principalmente na última eleição, né? Que estava bem polarizado. Aí ela recebeu um monte de conteúdo. Ai, filha, isso aqui. Eu falei assim, não, mãe, senta aqui. A gente vai aprender a procurar a fonte da informação para ver se é correta, né? Mas aí ela vinha com aquele argumento, né? A imprensa é vendida. Não. Mas não é isso. Existem formas de você verificar uma informação. Eu acho que de uns tempos para cá, ninguém, assim, antigamente poucos se interessavam por política. Aí de um tempo para cá, muitos se interessaram, mas procurando fontes não confiáveis, duvidosas, né? E aí eu sempre tenho essa mania de assim, de querer, até pelo direito, querer procurar a verdade. Tudo bem que a verdade às vezes é uma coisa tão particular que às vezes a gente não chega nela. Mas a gente entra no caminho dela. E o caminho que eu sempre disse, site oficial. Não é WhatsApp, não é... Entra no site oficial da instituição em que você quer saber a notícia. E aí não tem erro. E claro, os grandes veículos que a gente sabe que tem credibilidade, que jamais vão usar fake news, mas... Mesmo que a notícia não seja aquela que o jornal queira dar, mas se todo mundo está noticiando, ele vai ter que noticiar. Exato, exatamente. Claro que tem essa de a empresa vai te pedir certa postura, a imprensa é vendida. Não, eu acredito muito na conduta do profissional, do jornalista, independente da empresa em que ele atua, ou se a empresa dele está vendida, ele, de forma ética, vai dar a notícia da forma como tem que ser. Então, sempre nos canais oficiais e na imprensa que realmente tem credibilidade. Aí não tem erro. Não tem erro. Não tem você acha que esse interesse da população por política, por coisas públicas, né, em si, né, falando de imposto, falando de investimento, falando de tudo isso, porque isso tudo aumentou o interesse. Você acha que, por outro lado, os órgãos públicos também começaram a fornecer mais informações? Ou a informação já existia lá e ninguém procurava? Eu acho que a era digital, a nova geração que tem procurado isso, ajudou também os órgãos a mudarem esse olhar. Porque então, antes era aquela coisa muito técnica, né? Se todo mundo está na internet, é lá que eu vou colocar a minha informação. Então, os órgãos começaram a entender que essa nova geração está mais interessada na política. Eu preciso mostrar o meu trabalho para fidelizar os meus eleitores e é na internet que eu vou fazer isso. Então, eles começaram a levar isso mais a sério. Mas eu acho que devemos tudo isso à nova geração. Sim. Até o tom da conversa, ou a forma como a informação está sendo passada. Porque, assim, eu ainda sinto muita dificuldade. A gente fala da nossa região aqui, não só do nosso município, da nossa região. Quando eu vejo, ou quando eu acompanho uma audiência pública, por exemplo. Primeiro que ninguém vai. Né? São poucos que vão. Mas quando você presencia uma audiência pública, os termos ainda são técnicos. Você não percebe ainda um interesse do órgão público em traduzir em uma linguagem popular e acessível tais informações. Então é justamente isso. Se a nova geração, os novos eleitores, os novos interessados estão na internet, que tem uma linguagem mais descontraída e a gente quer atingir esse público também fora da internet, eu acho e acredito que também devemos seguir uma linguagem mais leve. Porque, de fato, a nova geração não vai se interessar se a linguagem estiver muito engessada. E é algo que eles se interessam, se a linguagem estiver acessível a eles. Mas a lei da transparência, ela trouxe muito, não vou falar acesso, não é um acesso. Ela trouxe também um canal onde a população começa a acessar e ela fala assim, bom, já que eu vou ter que dar essa informação, deixa eu tentar melhorar um pouquinho, assim, né? Eu acho. E a gente percebe muito, eu já te cortando também. Imagina. A gente percebe muito a evolução da linguagem, eu acho que o termo é esse, evolução da linguagem. Quando a gente começa a observar, por exemplo, o Instagram de certas prefeituras. Mais descontraído. Sim, gosto, acho que devemos ir por essa linha. Também sei que ainda tem alguns gestores que têm um pouco de receio.
que eles acreditam é um órgão público, vamos manter uma linguagem mais formal. E é o que eu disse, ok, é um órgão público, tem que ter credibilidade, mas a gente pode brincar um pouquinho justamente para atingir esse novo público. Eu sempre vou bater Pra nessa atrair, né? É o novo público. Você já viu aquele Instagram? Agora, acho que eles mudaram agora de quem tá administrando. Mas lembra do Instagram da Prefeitura de Curitiba? É o melhor. Gente, É divertidíssimo. A Prefis. A Prefis. Porque a Prefis agora liberou não sei o que, não sei o eles que lá. falam musão, todas as trends eles sobem. Eu acho muito legal. E esses dias eu tenho observado também, mostrei até pra Maria Fernanda. Maria Fernanda é minha filha caçula. Sim. Que está fazendo publicidade lá no ITB. E aí eu vejo coisas diferentes e vou mandando pra ela. E aí eu não sei se você já viu também um que é o Instagram da CPTM. Sim. Gente, eu amo o Instagram da CPTM. Eu ando de trem raramente, mas eu amo o Instagram da CPTM. Todas as trends estão lá. É exato. Todas. E eu acho isso importante. É uma comunicação. Exatamente, indiferente. Se o novo mundo está exigindo isso, por que não? Se é isso que vai atingir, por que não? E eu acredito também, Roberta, na influência dos novos jovens militantes. Então tem essa nova geração em que eu estou dizendo, tem muitos deles que estão envolvidíssimos na política. Então eles compartilham esse conteúdo, os amigos vêm e se interessam também. Só que se não tiver uma linguagem legal para eu compartilhar com os meus amigos, não vai rolar também. Então é uma junção de várias coisas, da nova geração, da era digital, uma nova linguagem, os jovens militantes. Então eu acho que se o órgão público tiver essa noção, é sucesso a comunicação. Porque você consegue o seu objetivo. Que querendo ou não, quando a gente coloca uma coisa no Instagram, a gente quer o quê? Que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Mas se você não usa a linguagem correta, é muito difícil. É muito difícil. Fica parada ali, tipo, é uma coisa pesada. Ninguém consegue empurrar essa informação. Exato. E até as gerações mais antigas que já estão na internet, que é o caso da minha avó, por exemplo, ela também gosta de algo mais divertido hoje em dia. Ela já não está mais ligada como era antigamente. Ela já está acostumada, porque a nova geração também está trazendo isso para os mais velhos. Sim. Então, até os mais velhos se divertem quando é uma linguagem um pouquinho mais diferenciada. Eu sinto muita falta desse tipo de comunicação. A gente já percebe que órgãos públicos já estão utilizando esse termo mais leve. Os próprias pessoas públicas, né, os prefeitos, os vereadores, muitos deles. O João Campos lá, ele é um fofo, gente. Quem não segue ele lá, o prefeito lá de... Qual que é a cidade dele lá? Recife, né? Meu, ele é um fofo. Eu estava assistindo hoje ainda um vídeo que ele postou, mas eu ainda sinto falta disso, por incrível que pareça, dessa comunicação com os partidos públicos, os partidos políticos. Sim. Partidos públicos não, os partidos políticos. Então, assim, quando você vê um Instagram, vou falar generalizando, PT, PSDB, PL, tantos outros que são ainda grandes no nosso país, são referências, você ainda sente falta, parece que é uma comunicação engessada. Dos partidos ainda não teve essa atualização em nenhum, assim, que eu tenho acompanhado. Eu não consigo lembrar nenhum, assim. Porque, assim, engraçado, a gente batendo papo, a gente lembra de prefeituras, a gente lembra de pessoas, mas partidos mesmo... Não, ainda tá bem engessado dos partidos, e eu acho, sim, que eles deveriam explorar. Ainda mais que o partido, em si, ele pode explorar o lado ideológico dele, brincar com isso. E ele não tem um limite de tempo. Como ele é um partido político, ele pode falar sobre isso todos os dias, né? É atemporal que a gente fala. Exatamente. Exatamente. Ele pode brincar com as ideologias, com vários temas ali dentro, de forma atemporal, de forma divertida. É como eu disse, é óbvio que tudo tem um equilíbrio. A gente também não vai brincar. Porque a gente tá falando demais. de uma coisa séria. A gente tá falando de uma coisa séria, tem que haver um equilíbrio. Mas brincar, vez ou outra, entrar na onda da internet para atingir esse novo público, eu acho que é a nova sacada. Quem sabe, vocês que são aí, né, estão aí na diretoria de partidos públicos, de partidos políticos, vocês comecem a refletir um pouco mais sobre isso. Comecem a pensar sobre isso. Porque a gente tem uma preocupação de aproveitar essa onda de interesse por política. Exatamente, eu ia falar isso. Se o interesse é dos jovens e eles gostam dessa linguagem e nós queremos atingi-lo,
Então, vamos atingi-los da forma como eles querem. Exatamente. E aí, cada vez mais eles estarão dentro e cada vez mais os jovens militantes vão estar aí dentro da política e novos líderes. Eu acho importante. E desde, assim, né, se a gente começar a pegar desde a criança, que a criança começa a entender sobre política, entender sobre partido, entender sobre processo legislativo, entender sobre qualquer coisa, ela vai ser um cidadão mais consciente, né? Eu acho que isso também mudou muito no Brasil. Assim, antes era uma coisa que era inalcançável para algumas pessoas. Talvez por causa da linguagem, por causa dos meios em que era passado. E hoje já tá bem mais palpável, mais acessível. E é como eu disse, se a gente começa a brincar e falar de um jeito mais leve, a criança já vai crescer consciente politicamente. E essa é a sacada, assim. O Brasil só tem a ganhar. Eu já brinquei com algumas pessoas falando assim, olha, vou explicar aqui rapidinho só a diferença do legislativo e do executivo, brincando. E a pessoa fica, é isso, meu Deus. Então, assim, às vezes uma linguagem simples, de forma rápida, a gente vai alcançar quem quer e vai dar tudo certo. E a tendência é melhorar. E qual é o limite da linguagem popular, de uma linguagem acessível, para uma linguagem, digamos, inadequada? Por exemplo, é por isso que eu falei que a gente tem que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, tem que ser uma coisa acessível. E aí quer fazer uma paródia de um funk, não dá, gente. Não dá. E até as trends da internet a gente tem que tomar cuidado. Qual que cabe de forma... Assim, dentro dos temas também da cidade, o esporte a gente consegue brincar, a cultura a gente consegue brincar. Você não vai falar de um tema extremamente sério, segurança... brincando. Aí, por isso que eu falo, há um limite, uma linha tênue, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito. Então, eu acho que dependendo da área, do tema, o público, dá para brincar. Se não, não. Porém, mesmo os temas em que a gente precisa ser um pouco mais sério, ele não precisa ter termos técnicos em que a população não vai entender. Pesado, né? A gente pode falar, assim como a gente está conversando aqui, e quem não entende vai conseguir captar. E aí não fica aquela linguagem, o que ele tá falando? Eu não tô entendendo o que ele tá falando. Então eu brinco sempre, sinônimos. Qual é o sinônimo disso? Sim. Que a pessoa vai conseguir entender. Então é isso que a gente vai usar e vai dar certo. Usando aquele negocinho que é de graça, como que é? Bom senso. A gente consegue fazer muita coisa, muito conteúdo bom na internet e ao mesmo tempo acessível, sem chegar ao extremo sei lá, da futilidade. Não, né? não, exatamente. E a Bárbara é aquela pessoa que gosta de ler? Ou olha, não? Muito, mas eu tô um pouquinho defasada esse semestre, mas eu gosto muito. Muito, muito. O que você gosta de ler? Meu Deus, tudo. Tudo. Então, eu já li muitos livros de política, eu já li muita ficção, eu gosto de magia, eu gosto de romance. Então, é uma variedade, assim, tudo. Não tem uma preferência. Porque a leitura hoje, ela além de trazer conteúdo, né, ela traz uma criatividade na hora da escrita, né? Eu ia falar isso, porque, por exemplo, por que justamente eu gosto de intercalar isso? Eu acho que vai muito do meu humor. Se eu quero uma coisa mais técnica, eu pego um livro mais técnico. Hoje eu quero aflorar a minha imaginação, então eu vou ler um romance, uma coisa mais leve, e funciona super. A gente que trabalha com processo criativo, a leitura é a melhor saída. Pode ler até bula de remédio, gente. Tudo, revista. Através da bula de remédio, talvez você vai ter uma ideia. Tudo. Olha só. É, isso mesmo. O processo criativo é uma coisa tão impressionante, né? É impressionante. Porque esses dias eu estava conversando, algum desses episódios, vocês vão achar aí. Nem lembro mais com quem eu estava falando isso, meu Deus. Mas eu estava falando exatamente isso, que às vezes a gente, para ter um processo criativo, não é aquela pessoa que tem a resposta imediata para as coisas. Não, mas às vezes a pessoa pega aquela situação, pensa sobre ela 1, 2, 3 dias, mas quando senta para fazer, aquela coisa flui, aquela coisa vai, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo que trabalha com processo criativo, hoje meu gestor falou isso, vocês precisam tirar 30 minutos do dia para pensar, para tomar um café, dar uma volta, ler uma coisa diferente, e aí o processo criativo aflora. Conversar com pessoas diferentes. Enfim, sair ali por alguns minutos
do seu trabalho, e aí quando você volta, é justamente o que você falou. Aí você volta com 1000 ideias e aí desenvolve. Você já olhou, assim, algum texto, assim, ou algum livro que você já parou e pensou assim, eu queria ter escrito isso? Vários. Vários. Eu tenho o meu preferido, que é a Revolução dos Bichos. Eu sempre... Nossa! Aí, às vezes eu fico pensando, como é que o cara parou pra pensar, pra Em construir bichinhos, uma história como essa? animaizinhos, ligados totalmente à política. Sim! Como? Exatamente. Harry Potter, que é magia, que eu disse que eu vou intercalando. Eu adoro e eu super vejo política ali. Que é justamente segmentar, enfim, é muito. Então, às vezes eu leio e falo, meu Deus, eu queria ter tido essa imaginação. Eu brinco muito sobre isso, porque quando eu saio com a Maria Fernanda, eu vou falar, nossa, eu já peguei a Maria Fernanda por isso. Mas quando eu saio com a Maria Fernanda, e às vezes a gente vê uma embalagem, vê alguma coisa, alguma propaganda, ela fala assim, eu podia ter pensado nisso. Exato. Por que não fui eu que pensei nisso? Mas, olha, pra mim, trabalhar com publicidade é muito mais difícil. Porque realmente é criatividade de 100%. É que na realidade a publicidade é a informação resumida em poucas palavras ou em algumas imagens. Porque o jornalismo eu vou escrever exatamente a informação que você me consegue passar. detalhar, né? Isso, eu não preciso criar algo novo. Agora a publicidade não, é uma criação nova, mas assim, é genial, eu acho genial. Eu sou fã dos publicitários de verdade, não é um trabalho fácil. Não é, mas eles entregam o que eu costumo dizer assim, o imediato, né? Porque tem que bater o olho e tem que fixar Não, ali. é lindo, é sensacional. Agora, isso é um desafio para o jornalista, porque eu penso, talvez você possa discordar de mim. Você não vai discordar de mim, não, porque eu tenho razão. Sim. Mas o que eu penso? Na publicidade, bateu o olho, fixou a informação. A gente vê muita publicidade. E quando vai para a área da notícia, a gente às vezes quer que o nosso cérebro funcione como funcione para a publicidade. Não. Então, assim, às vezes o jornalista quer contar uma história e a pessoa tá assim, nossa, mas essa história é muito comprida. Nossa, mas tá muito detalhe. E esquece que publicidade é uma coisa, jornalismo é outra. Exatamente. Eu brinco que eu sou uma jornalista Lusíadas, porque assim, se não me der um limite, eu vou no detalhe e minha história vai ficar gigante. Mas é por causa disso, porque você quer passar informação para que a pessoa entenda. Então, na minha cabeça, se ela vai entender todos os detalhes, queira ou não, tá aqui, entenda. E então, mas também agora, com a internet, a gente tem que diminuir os textos, menos caracteres, enfim. Então, os jornalistas estão tendo que trabalhar muito mais o lado criativo para diminuir a informação e ela não fique sem nem... faltando conteúdo. Exato. Então, também está sendo um processo novo para os jornalistas, a nova linguagem da internet. Eu reparo muito assim, por exemplo, eu sigo alguns sites jurídicos e às vezes eles fazem recortes de alguns sites de jornalismo. E aí muitos advogados embaixo comentam assim, falam assim, informação pela metade, notícia pela metade. Ou assim, o estagiário, a culpa é sempre do estagiário. Sempre. O estagiário não trabalhou direito. Por quê? Porque hoje, nessa pressa de fazer as coisas, porque antigamente, na minha época, o jornal era impresso. Isso. Ou a notícia vinha através do rádio e da televisão. Ou então, assim, existia uma hora para você ser informado. Vamos colocar assim. Isso. Hoje não. Hoje a informação ela é instantânea. Vamos colocar assim. Morreu uma pessoa ali na esquina, o próprio vizinho já está dando essa informação. E esses sites ou esses Instagrams de notícias, na pressa de querer sair ali, né, como primeiro a dar notícia, começa a dar informação pela metade, faltando conteúdo, ou com palavras escritas erradas. Você sabe que na faculdade a gente aprende algumas regrinhas para dar a notícia. E uma delas é a confiabilidade da fonte, checar 2 vezes a informação e esperar a checagem. E agora, na era da internet, parece que essas regrinhas estão sendo esquecidas. Foram abolidas. Porque aí vai jogando e fica faltando informação. Às vezes a informação...
se você ver, eles vão editando também. Sim, eu já vi última edição, casos, não sei o quê. Isso. No G1 tem muito disso. Tem muito disso. No G1. Porque aí eles vão atualizando conforme a checagem, o que não é correto. A gente Não, é checa tipo assim, primeiro, né? e depois noticia. Morreu. Aí depois ele vai dizer quem morreu, Isso mesmo. como morreu, em que Então, situação, assim, quem vale que a matou. pena ser o primeiro a dar a notícia ou vale a pena ser o primeiro a dar a notícia completa? Correta. Eu acho, assim, na minha opinião, vale a pena ser o primeiro a entregar a informação correta. Eu também acho. Porque aquele que entrega a informação pela metade é tipo assim. Ele não vai passar Não credibilidade. passa. Daí da próxima, Você vai olhar no você outro. vai olhar no outro. Fala assim, sai a notícia em tal lugar? Não, então vai esperar. Se sair no tal lugar é melhor. É isso. É assim que cresce a credibilidade de qualquer meio de comunicação. Mas é difícil, porque a gente está numa época. Não, os jornalistas têm que ser assim, um furacão. E ético também, né? E Então, é o que eu ético. tô falando, a gente tem que ser um furacão seguindo todas as regrinhas. Mas ainda assim, dentro das regrinhas, ser um furacão. Fala pra mim, esse jovem que tá em casa pensando em ser jornalista, vale a pena? Muito, muito, muito de verdade. Eu amo minha profissão, mas é uma profissão de coração, como eu disse. Acho que vale a pena não focar só em TV. Gente, jornalista tem tantas áreas legais para atuar, tantas. Áreas que a gente consegue, de fato, mudar a vida das pessoas e não de forma utópica, como a gente vê da faculdade. Porque eu acredito que, por exemplo, a área da política, que é a área que eu atuo, eu consigo transformar as vidas das pessoas apenas noticiando as políticas públicas que são desenvolvidas na minha cidade. Ali ele consegue saber onde encontrar tal serviço, o que fazer dentro da cidade, o que está sendo desenvolvido. É uma forma de transformar a vida dele. Até mesmo porque não adianta a gente ter tanta coisa à disposição da população se não existir a informação que ela possa acessar. Exatamente. Então, uma pessoa que está esperando uma ação social ou encontrar qualquer tipo de serviço, eu acho que é ali, através do meu trabalho, em que ela vai achar a resposta e talvez essa resposta transforme a vida dela de alguma forma. Então, eu volto a dizer, a nossa profissão, ela é para transformar vidas. Eu sempre falo isso. Independente de Esse é o profissão. meu lema. Exatamente. Independente da profissão. Eu acho que o amor nasce na profissão quando você entende isso. Como eu vou trabalhar para transformar a vida de alguma pessoa. E funciona. Então, você que está pensando em fazer jornalismo, você já está aqui com uma grande incentivadora. Sim. E a gente já vai deixar ainda o arroba dela para que Oh. você encha ela de perguntas e fala assim, olha, onde você cursou? Como que foi? E quando você pensou em desistir? Você que está pensando em desistir no meio da Não faculdade? desisto, eu pensei também. Você Não procura é fácil. conselho aqui e fala assim, não, me ajuda aqui. É muito gratificante, assim. Bárbara, você já viu que já estão cortando a gente, né? Ah, estão? Então, Ah, então então. assim, o tempo se foi, mas... E eu achei que eu ia falar pouco. Aí, ó, passou Deu certo, rápido, não passou passou? rápido. Aí, ó. E tantas outras coisas que a gente poderia abordar, mas o tempo não deixa, mas ela volta ano que vem. Porque esse ano tá acabando, né? Mas ano que vem ela volta pra gente Ano que continuar vem a gente falando, conversa mais. conversando mais. Mas eu quero agradecer a sua disponibilidade de vir aqui, mas assim, com esse coração aberto, com esse sorriso lindo. Obrigada. E com essa simpatia, assim, exemplar, para dividir um pouquinho da sua vida com aqueles que estão em casa. Quero deixar uma canequinha de Ai, lembrança. meu Deus, da famosa Kombi, Da famosa gente. Kombi. Eu queria tanto entrar nessa Kombi. Eu tava tão ansiosa. Mas assim, eu posso quebrar o protocolo só pra gente finalizar? Claro! Eu queria deixar Aqui não tem protocolo. Ah, então tá bom. Eu queria deixar um beijo especial pra diretora desse podcast. Ai, a chefona. A chefona, tá, gente? Ana Júlia Rocha. Um beijo. Olha, ela manda em nós. Ela fica mandando no tempo, ela fica mandando na foto. Em tudo. E ela mandou você aí em casa curtir, seguir, compartilhar. Então eu acho melhor você obedecer. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, porque ajuda a gente a alcançar mais pessoas nas nossas redes sociais, não é isso? É isso aí. Obrigada, Roberta. Gente, eu que de coração. agradeço. Um beijo pra você que fica aí e até o nosso próximo episódio.